Shinsekai Yori é um anime de 25 episódios feito pela A1 em 2012. A história foi criada por Yusuke Kishi e o anime foi dirigido por Masahi. Masahi, para quem não conhece, teve participações na direção de uns animes aí, como por exemplo Tatami Galaxy, Persona 5, Glass no Hana, Kakeru e mais uma porrada de animes. Quem estiver interessado no trabalho do Masahi, eu estarei deixando o link de seu perfil na descrição do vídeo. Shinsekai Yori se passa no Japão, um milênio no futuro pós-guerra. Futuro é esse que é comandado por pessoas que têm um poder chamado de Cantos. Esse poder é meio que se fosse uma psicocinese. Devido a esses poderes, eles são a raça dominante desse mundo. E também existem outras espécies, raças inferiores que trabalham como escravos dessa nova humanidade. Devido à guerra que teve, a humanidade regrediu para o que nós conhecemos hoje como aldeia, sem muita tecnologia ou recursos para levantar uma cidade modernizada. Nós acompanhamos na história um grupo de amigos. Eles vivem em uma dessas aldeias que pode ser descrita como uma utopia, um lugar cheio de felicidade e harmonia completa entre os indivíduos. Sem morte, sem fome, sem roubo. Nesse mundo, as pessoas desde crianças meio que sofrem uma lavagem cerebral para poder controlar os seus poderes. Não só a lavagem acontece, mas também eles passam por uma série de exercícios para controlar e manusear sabiamente os seus poderes. Todas as crianças que desrespeitem as regras e as leis ou que se demonstram mentalmente perturbadas são consideradas uma ameaça à sociedade, já que se somente uma pessoa ficar descontrolada, pode acabar matando todas nesse mundo pós-apocalíptico. Essas crianças que são consideradas uma ameaça, acabam misteriosamente desaparecendo, levantando muitas dúvidas para os protagonistas da história. Então eles, como toda criança curiosa é, começam a caçar mais coisas que expliquem o passado de sua sociedade e expliquem também o porquê dessas crianças desaparecerem misteriosamente. Um dia, quando eles estavam no acampamento escolar, eles acham um monstro que se diziam ser uma biblioteca com informações da humanidade de milênios atrás. Eles, curiosos para saber como tudo aconteceu nesse mundo, começam a realizar várias perguntas para esse monstro. No final disso tudo, esse grupo de amigos descobrem a verdadeira natureza de sua sociedade. Eles descobrem como tudo aconteceu desde o princípio. Com esse segredo em mãos, esse grupo de amigos começam a perceber que o mundo em que vive não é exatamente uma utopia e que sim é uma verdadeira desgraça. Após esse segredo, esse grupo de amigos vão tentando sobreviver nessa sociedade sabendo de todas as coisas erradas que acontecem ali. Shinsekai Yori coloca em alguns episódios a perspectiva do outro lado dos personagens. E isso facilita o nosso entendimento das coisas. Como por exemplo, os ideais do vilão Squealer. Ele não é bem um vilão. Squealer é da raça Keratis. Os Keratis, apesar de terem inteligência igual à dos humanos, eles são oprimidos e tratados como lixos. Ou até pior que lixo. Squealer então começa a buscar por direitos iguais e terminar com essa desigualdade. Mas no meio disso tudo, ele acaba se perdendo e ignora todos os seus ideais defendidos. Apesar disso tudo, faz total sentido os seus ideais. E o telespectador fica confuso. A história te deixa em cima do muro, já que os dois lados estão certos, mas ao mesmo tempo também estão errados de alguma forma. Em Shinsekai Yori, os jovens principais possuem personalidades bem humanas, com características que poderíamos encontrar em qualquer pessoa que a gente vê pela rua. Eles não são inocentes e não são desprovidos de sentimentos sexuais. Muito contrário disso, mas se bem que tem um personagem lá que não se adequa a isso que eu disse. Vamos abrir uma pequena exceção para ele. O resto dos personagens foi bem humanizado, eles se apaixonam, experimentam coisas novas e fazem cagaços como todo aborrecente faz. Isso dá um tom maduro à série e é muito bom de ver. A história mostra eles passando pela puberdade e passando também por uma espécie de orientação sexual. Eles vão se identificando ao decorrer da série, vão experimentando coisas novas como todo aborrecente faz. Então sim, vai ter momentos Yuri e momentos Yaoi na série. Eu particularmente gostei muito. A história também, infelizmente, introduz personagens que deixam a desejar, como por exemplo a Maria,
que parece a Kurisu de Steins Gate visualmente. Ela não é uma boa personagem, mas ela teve a sua importância na história. Parecia às vezes que a história só introduziu ela para poder ser o par romântico da protagonista, o par Yuri da protagonista, que nem durou tanto assim. Tirando isso, o resto dos personagens são esféricos. Eles se desenvolvem ao decorrer da série, não fisicamente como acontece em alguns shonens e isekais. Eles se desenvolvem psicologicamente. Eles começam imaturos e terminam maduros. Falando um pouco da animação, Shinsekai Yori também deixa a desejar nesse aspecto. Os momentos de ação de Shinsekai Yori não é tão bem animado assim. A trilha sonora fica na mesma situação, mas isso não vai atrapalhar a história. Vocês não vão assistir Shinsekai por causa da animação ou por causa da trilha sonora. Vocês vão assistir Shinsekai pela história. É claro que a história possui os seus furos de roteiro, como todo anime possui, mas a história não vai perder a qualidade por causa deles. A todo momento nós vemos a história criticando a sociedade, nós vemos a história abordando a desigualdade e as diversas falhas na humanidade. Vale avisar que os 3 primeiros episódios pode parecer confuso, a história é lenta, mas sempre tem alguma coisa acontecendo ali no mundo de Shinsekai, coisas que vão sendo moldadas ao decorrer da série. E por fim, a história mostra as fases da vida dos protagonistas, mostram eles crianças, adolescentes e por fim adultos. Talvez isso possa não agradar vocês, mas peço que tentem ver isso de uma maneira positiva. Shinsekai Yori é falho, possui os seus furos, os seus prós e os seus contras. Portanto, Shinsekai não é um anime perfeito, mas eu recomendo ele mesmo assim. A história é excelente. Bom, o vídeo foi esse. O vídeo foi feito no intuito de apresentar o anime e não tentar fazer vocês assistirem ele. Assista Shinsekai Yori quem realmente se interessou pela história. Tá aí. Até a próxima, galera. Ah, e não esqueçam de passar no grupo do Discord. E falou. I'm feeling so small. It was over my head. I know nothing at all.